Olá, meu nome é Karina Ribeiro, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui no nosso podcast Descomplica. Então, bora lá descomplicar? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2025. É uma honra poder estar aqui com vocês mais um ano juntos. Espero que esse ano a gente possa se autoconhecer mais, que a gente possa expandir mais a nossa mente, a nossa consciência, nos tornarmos pessoas melhores, tanto vocês quanto eu, né? Que realmente é o intuito de eu estar aqui, realmente é esse o propósito, né? E quero começar esse ano trazendo uma reflexão sobre a questão, né? Como vocês podem já ter visto aqui na descrição, no título, né, desse episódio, sobre o ambiente, né? O quanto o ambiente que a gente está nos influencia, né? E isso não só ambiente profissional, o nosso ambiente familiar, né? Então a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas relações. Então quero compartilhar aqui com vocês uma reflexão, né? E espero que faça sentido para vocês. Não, já vou adiantando, não é se colocando como vítima, não é que, então as coisas pra mim não dão certo ou dão certo, né? Porque eu estou no ambiente errado, então eu sou uma vítima desse ambiente, né? Se eu tivesse num ambiente melhor, as coisas dariam certo pra mim. Mas é de um lugar, gente, da gente ter autorresponsabilidade, né? Não vitimismo, mas autorresponsabilidade. E quando eu falo na questão de ambiente, o ambiente influencia, é no sentido, né? Muitas vezes você tá num ambiente em que as pessoas te colocam para baixo, em que as pessoas não te valorizam, em que as pessoas não te reconhecem, em que as pessoas elas não te apoiam, né? Então você é uma pessoa que às vezes é muito criativa, que tem muito potencial, que você tem muitas ideias e você não vê incentivo disso, né? Então as pessoas que estão à sua volta, seja no seu trabalho, seja na sua casa, elas podam você, né? Que nem quando a gente poda uma árvore, né? Então elas você vem com um monte de ideias e aquelas pessoas ou aquela pessoa mina as suas ideias, fala, não, isso não vai dar certo, isso é besteira fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. Então, às vezes de escutar tanto aquilo, você acaba abafando o teu potencial, né? Porque você não acredita que você é capaz. Então, nesse sentido, né, de o ambiente influenciar a gente, também o ambiente influencia, se você, né, tô dando exemplos, né, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, mas no trabalho, se você trabalha com pessoas que reclamam demais, consequentemente você acaba se tornando uma pessoa que reclama também, né, e isso eu vi muito na prática, né, de você estar num ambiente de trabalho, as pessoas reclamam da empresa, reclamam, e você começa a reclamar também, né, quando você vê, você já tá reclamando, às vezes você nem quer fazer parte daquilo, mas quando você vê é mais forte que você, porque o ambiente influencia, a energia do coletivo é muito mais forte. Não é que você não consiga ser diferente, tipo, então se eu tô naquele ambiente, eu vou reclamar também, é assim que funciona e acabou, tipo, não tem como eu mudar. Não, você consegue, só que você vai precisar de um pouco mais, você vai ter um gasto de energia um pouco maior para poder se destacar daquelas pessoas, para poder ser diferente, né? E aí, nesses ambientes, o diferente acaba se destacando mesmo, né? Só que às vezes é difícil a gente sustentar essa energia, né? As nossas ideias, as nossas opiniões. Então, muitas vezes, né, a gente quer crescer onde a gente está, a gente quer prosperar na nossa vida, mas a gente não consegue porque o ambiente influencia, porque as pessoas que estão à nossa volta, porque é o lugar onde a gente mora, acaba influenciando a gente não crescer, a gente não prosperar, a gente não ter abundância, né? Então, é muito importante, né, quando falam assim, você é a média das 5 pessoas que andam com você, é nesse sentido. Então, quem são as 5 pessoas que você tem próximas de você,
que estão na maioria das vezes com você, porque isso indica muito do como você está. Então, se você está com pessoas que são muito consumistas, gente, já vivi assim de tudo um pouco. Essa questão do consumismo, nossa, eu tava às vezes no meio de amigos que gastavam demais. E assim, é muito involuntário quando você vê, você tá gastando, sabe? Com você nem sabe o que, sem necessidade nenhuma. Então a gente precisa se policiar, a gente precisa se perceber. Por isso é tão importante a gente se autoconhecer e a gente não estar no piloto automático. Porque quando a gente está no piloto automático, a gente só segue e a gente nem percebe, né, o que a gente está fazendo. Mas se você para pensar, né, se você realmente está consciente e você olha, você fala, por que eu tô fazendo isso? Né? E aí você começa a se questionar. E aí que as coisas tomam outros rumos, né? Porque você pelo menos tem a chance de poder mudar. Então, o ambiente influencia muito a gente em muitos aspectos, né? Seja na reclamação, no consumismo, na alimentação, no nosso profissional. Às vezes a gente é uma pessoa medíocre, né? E a gente fica na média ali, a gente não se destaca porque a maioria tá assim. Então a gente não quer se destacar, a gente não quer para não chamar atenção, porque o fulano aqui faz mais ou menos e ganha o mesmo que eu, né? Pra que eu vou me destacar tanto assim? Então às vezes a gente vai se minando e deixando de colocar o nosso potencial no mundo por conta disso. E assim, eu tô trazendo já esse episódio, né, sendo o primeiro mesmo do ano, para que a gente ganhe clareza para os próximos 12 meses que estão por vir, da gente ter clareza de quais ambientes a gente tem se colocado, né? Como é que é o ambiente da sua casa? Ele é um ambiente que é próspero? É um ambiente que te influencia para cima, para frente? Que te coloca sabe, que quer o seu melhor? As pessoas que estão no seu ambiente ali, como que tá você no trabalho? Né? Como que é o seu ambiente de trabalho? Quem são as pessoas que andam com você no trabalho? Sabe? Como que funciona o seu relacionamento, se você tá num relacionamento amoroso, nas suas amizades. Então, a gente ter consciência disso é muito importante, porque ao ter consciência disso, a gente consegue mudar, né? Então, como eu falei, né? Você é a média das 5 pessoas que andam com você. Então, quem são essas 5 pessoas? Com quem você tem contato? Com quem você anda? Sabe? Com quem você conversa? O que você tem conversado? Quais programas de TV você tem assistido? Né, gente? Porque ficar vendo fofoca, ficar vendo programa que fala da vida dos outros, essas coisas assim, programas de tragédia, né, que só fica falando sobre coisas ruins, isso mina muito o nosso potencial, a nossa energia, ela vai drenando mesmo, entende? Então é muito importante que a gente esteja atento para os ambientes que a gente se coloca, né? E tendo percepção disso, você consegue construir uma vida muito melhor. Então, ao olhar para frente, se você consegue ter essa consciência hoje, já no início do ano, você já consegue olhar para os demais meses e já começar a estruturar, né, uma vida diferente. Tipo assim, poxa, aquela pessoa que eu ando não tá me fazendo bem, ela sempre me coloca para baixo, é uma pessoa que não me apoia, ou que sempre discorda do que eu falo, né? Então você já começa a direcionar sua energia, tipo, não, essa pessoa eu já não quero mais do meu lado, não tá me fazendo bem, né? Eu tô andando com aquelas pessoas, elas gastam muito e, poxa, esse ano eu quero poupar mais, eu quero trabalhar mais no meu financeiro, né? Então, tipo, se eu continuar andando com essas pessoas, obviamente que eu vou continuar gastando muito. E assim, gente, é desconfortável, né? A mudança, a gente mudar, é desconfortável mesmo, mas é necessário, né? O seu eu do futuro agradece. A gente não tá aqui a passeio, a gente não tá aqui de oba-oba, a gente tá aqui para aprender, para evoluir. E claro, a gente vai experienciar a vida nos seus mais altos e baixos, né? Então a gente vai curtir a parte prazerosa da vida, mas a gente também vai curtir, né? Curtir é uma palavra muito forte, né? Mas a gente também vai passar pelas partes baixas, que não são tão agradáveis assim. Mas a gente precisa ter consciência, né? Quando você tem consciência, eu bato muito nessa tecla do piloto automático, quando você sai do piloto automático, quando você tem consciência do que você está fazendo,
da onde você tá, da onde você gasta a sua energia, as coisas mudam, né? Porque você começa a poupar a sua energia, você começa a investir a sua energia nos lugares certos, nas pessoas certas. E isso, gente, é um autocuidado, um amor próprio também, né? Muitas vezes a gente tá gastando energia com quem não merece, né? Então a gente precisa saber onde a gente investe a nossa energia. Se hoje não faz mais sentido, não faça mais, né? Se aquela pessoa, se aquele lugar não faz mais sentido, já corta essa relação, porque realmente não tem o porquê de você ficar sustentando algo que não te faz bem, né? E isso seja nos ambientes, isso seja nas relações, a gente precisa estar muito atento, né? E os ambientes, eles possuem essa energia. Eu acho que eu já até falei pra vocês, essa energia não, essa capacidade mesmo de deixar a gente ou mais para trás ou mais para frente, assim como se você tiver num lugar em que as pessoas estudam, sabe? Se você trabalha numa empresa ou na sua casa, você está rodeado de pessoas que estudam, que leem coisas boas, que gostam de autoconhecimento, de espiritualidade, que são pessoas que estão curtindo a natureza. Você automaticamente acaba buscando isso também, entende? É como se fosse uma corrente, você é levado, né? Só que de forma consciente, né? Então, assim, por isso que a gente precisa saber aonde a gente está e para onde a gente quer ir, pra gente se colocar nos lugares certos, né? Não ficar deixando a vida te levar sem saber para onde ir, né? É importante que a gente saiba para onde a gente quer ir, para quando a gente chegar lá em dezembro, dia 31, a gente olhar para trás e saber que essa decisão que você está tomando hoje fez total diferença, porque te levou para lugares que você realmente merecia estar, né? E como eu falei, né? Então, às vezes você tá num ambiente que, assim, as pessoas estudam, que as pessoas são prósperas, que as pessoas gostam de trocar ideias, falar sobre a vida. E, gente, é outro ambiente, são outras pessoas. Realmente é um lugar de enriquecimento. Você sente que era ali o teu lugar, entende? Você não se sente drenado, né? Assim como um ambiente de fofoca drena a gente, um ambiente que só fala de coisas ruins drena a gente. Tem até um experimento, eu acho que eu já comentei aqui em algum episódio, né, sobre eles fazem num laboratório uma experiência com 2 plantas, né, sendo que uma tá numa sala e a outra tá em outra sala. E para a planta A, né, vamos dizer assim, eles falam muitas palavras de positividade para aquela planta todos os dias. Então falam quanto ela é maravilhosa, que ela é linda, que ela é inteligente, né? Que ela é... Inteligente não. Que ela é bonita, que ela é próspera, né? Que ela deixa aquele ambiente melhor. E na outra sala, para outra planta, eles falam, nossa, o quanto ela é horrorosa, ela é feia, que ela não faz diferença nenhuma no mundo, que ela devia morrer. E, gente, em questão de dias, falando isso todos os dias, uma planta super se desenvolve e a outra morre, né? Ela fica totalmente murcha. Então, para você ver o poder do ambiente, o poder das palavras mesmo, né? Então, as pessoas que estão à nossa volta influenciam demais, né? No nosso crescimento. Claro, a responsabilidade é nossa, né? Muitas vezes é porque a gente acredita naquilo que aquela pessoa está falando e a gente abraça aquela ideia. Mas você concorda comigo? Se você é uma pessoa que já tem uma dificuldade, que a sua autoestima já é baixa, e você está num ambiente que potencializa isso, vai ser muito difícil você sair desse ciclo ao que, se você tiver com a sua autoestima baixa. Mas se você estiver rodeado de pessoas que estão te incentivando, que estão te apoiando, é muito mais fácil você se tornar uma pessoa melhor, é muito mais fácil você começar a acreditar em si mesmo ou em si mesma. Então, o ambiente, ele não é tudo, mas ele influencia e ele potencializa muita coisa, entende? Só que, claro, não é um vitimismo, né? Tipo, a pessoa que nasceu pobre sempre vai ser pobre, tadinha. Não, não é isso, é autorresponsabilidade. Não é porque você nasceu num ambiente pobre, desprovido, né,
que você não tem possibilidade de enriquecer. Não. Pode ser que seja um pouco mais difícil, mas você consegue. Só que às vezes você vai ter que colocar muito mais energia para aquilo acontecer. E normalmente as pessoas que mudam de vida e tudo mais, você vai perceber, vai fazer alguma pergunta, você fala, ai, como é que você mudou? E normalmente a pessoa começou a ler livro de pessoas que eram bem-sucedidas, começaram a fazer cursos de pessoas bem-sucedidas. Por quê? Porque se ela continuasse vendo do mesmo que ela já... Né, ela já estava num ambiente hostil e ela continua tendo acesso a coisas hostis, não tem como ela mudar. Então, ela estava num ambiente hostil, né? Só que ela precisou ter acesso a outros ambientes, seja por livro, por vídeo, por aula, mas ela começou a acessar outras pessoas. E hoje, gente, a facilidade da internet é isso, né? A gente não precisa sair da nossa casa para estar em contato com outras pessoas. A gente pode acessar isso através da internet, também vendo, sabe, quem você segue nas redes sociais, qual é o tipo de pessoa que você segue, né? Porque às vezes a gente tá ali seguindo pessoas nada com nada e aquilo nada muda na nossa vida. Então é bom a gente fazer uma limpa, né? Já que tá começando o ano, fazer uma limpa nas pessoas que você segue, nas páginas que você segue no Instagram, no Facebook, não sei. E realmente fazer essa limpa e começar a estar em ambientes ali, mesmo que virtuais, né, em contato com pessoas que você se inspira, que você admire, que você queira se tornar parecido àquela pessoa, para você realmente começar a trazer essa prosperidade mais para sua vida, entende? Então, não é impossível a gente mudar o nosso ambiente. Às vezes é um pouco desafiador, mas não é impossível, né? E se a gente puder, né, se você, sei lá, às vezes você mora numa casa com seu pai, sua mãe, que são pessoas muito tóxicas e não tem como você mudar isso, né? Mas se você puder já fazer essa limpa nas suas redes, estar em contato com outras pessoas numa maior parte de tempo, isso já vai te ajudar a mudar o ambiente, entende? Da mesma forma do trabalho, às vezes você não pode simplesmente sair da tua empresa agora, mas você pode começar a mudar o seu comportamento até com aquelas pessoas. Você pode começar a acessar outros tipos, olhar outras pessoas dentro da empresa, ver pessoas que você gostaria de estar perto e tudo mais, e mudar, gente. A gente não pode ter medo de desagradar o outro, de tipo, eu não vou ser aceito, né? Não, a gente precisa pensar na nossa melhoria, a gente tá aqui para experienciar e evoluir, né? Então, às vezes, desagradar também é aceitável, né? Também é necessário a gente fazer isso, entende? Mas é isso, gente. Espero que tenha feito sentido esse episódio pra vocês. Eu acho que, assim, como primeiro episódio de 2025, me veio muito essa clareza de trazer isso, né, sobre os ambientes, sobre o poder do que os ambientes realmente influenciam, as pessoas influenciam a gente, e a gente poder começar o ano já se colocando em lugares que prosperam, em lugares que querem ver a gente crescer, com pessoas que querem ver a gente crescer, e começar a trazer mais essa autonomia, essa autorresponsabilidade para nossa vida, saindo do piloto automático, daquela vida caótica, e começando a tomar as rédeas da nossa vida, entende? Então, espero que tenha feito sentido. Desejo para vocês uma ótima semana, um ótimo ano, né? Que possamos nos encontrar mais vezes durante esse ano, né? Às segundas-feiras, às 6h06 da manhã. E que cada episódio possa trazer um pouquinho mais de luz para a vida de vocês. E para a minha também, né? Porque às vezes até eu me escuto aqui para me relembrar também, né? Porque às vezes a gente esquece. Mas é isso, gente. Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio.